Bom dia, pessoal do Terceirão. Vamos ver aqui agora, entrar no livro 4. Agora entrar aqui na frente C, primeiro capítulo da frente C do livro 4. Independência da América Espanhola. Deixa eu compartilhar aqui o material. Então, vamos lá. Independências da América Espanhola. A gente vê aqui dois mapas, né? O mapa do tempo da América colonial e o mapa atual da América Latina. Então aqui a gente vê como era dividida a América, né? Em capitanias e vice-reino. Então nós temos aqui o México, vice-reino da Nova Espanha, capitania geral da Guatemala, que hoje é o país, né? Guatemala, aí tem ali Honduras, né? El Salvador, nessa região aqui. Vice-reino de Nova Granada, que é a atual Colômbia, e não é, naquela época o Panamá fazia parte também. Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, Vice-reino do Peru, Vice-reino do Rio da Prata, que engloba aqui Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina, e a Capitania Geral do Chile. Então o vice-reino ele recebia essa denominação de vice-reino, porque eram as áreas mais importantes, né, mais ricas de recursos, enfim, estrategicamente mais relevantes, né? Então, a gente percebe aqui vice-reino, porque era governado por um vice-rei. Então, aqui, naquele lugar, ele só se reportava ao rei da Espanha. Ele aqui, tinha autoridade de soberano. A palavra dele era lei, porque, como diz o nome, ele governava aqui em nome do rei, ele era um vice-rei. E nas capitanias havia o quê? O capitão mora. Assim como nas capitanias hereditárias do Brasil tinha aquele cargo, denominação de capitão mora. Então vamos ver aqui. Deixa eu mexer aqui no material. Está muito travado. Vamos lá. Fases da independência, né? Então, reformas borbônicas. A Espanha era governada pela Casa dos Habsburgo, e quando houve lá com aquelas mudanças, né, de morre um rei, ascende outro ao trono, não deixar herdeiros, e acabou que os Bourbons, lá da França, acabaram assumindo o trono ali da Espanha, né, no século XVIII. Então eles fizeram várias reformas que não agradaram à elite local, a elite crioula, que a gente já sabe que os crioulos são os filhos, né, dos espanhóis, com outros espanhóis, só que nascidos ali nas colônias, né? Nascidos ali nos vice-reinos e capitanias. Então essa elite crioula, ela detinha o poder, ela tinha o poder nos cabildos, né, que eram como se fossem as prefeituras, né, das vilas, né, das cidades. Eles tinham postos importantes, eles participavam ali na arrecadação dos impostos, recebiam comissões por isso, tinham subsídios, enfim, tinha uma série de vantagens, né? A elite crioula. Crioulo também podia ser filho de um espanhol, né, legítimo, até com um mestiço, né? Filho de espanhol com indígenas. Isso acontecia muito. Então a elite crioula era subelite, porque a elite de primeira linha eram os chapetones, né, que eram altos funcionários, né, altos dignatários, né, nomeados pelo governo, pelo rei da Espanha, e que eram espanhóis, de fato, nascidos na Espanha. Então, a elite crioula, com essas reformas borbônicas, né, a Casa dos Bourbons mandou aqui seus representantes, e eles chegaram à conclusão que os crioulos tinham muitos privilégios, que os crioulos eles tinham várias vantagens, e isso não era bom para a arrecadação, né, de impostos. Então, desculpa, então o que na visão, né, dessa nova administração, eles deviam ter seus privilégios, né, retirados, né? Não todos, claro, né? Continuariam com suas propriedades, etc., mas não teriam tanto acesso
aos cargos administrativos. Né? Então, haviam cargos-chave, funções-chave ali, na administração colonial, que passaram a ser exercidas por pessoas vindas diretamente da Espanha, né? Então, novos chapetones, ou por aqueles chapetones já estavam ali. Né? E os crioulos, com isso, se sentiram lesados. Né? E isso começou a gerar um mal-estar, né, entre a elite crioula e o governo espanhol, com o rei, a dinastia dos Bourbons. Então, né, aqui já explica, né, já ainda no século XVIII, uma tendência, né, de desagrado em relação ao governo espanhol, que foi se acumulando com outros fatores e que levou, né, ao processo de independência. Houveram também os levantes populares. Populares aí eram mestiços e indígenas, principalmente. E, pessoal, 90% da população era indígena, entendeu? Essa altura aí, né, século XVIII. Ali havia mestiços, os crioulos, né, os chapetones, que eram uma minoria, mas a grande massa popular eram os indígenas, que é a população original, né, da América. Então começou a haver ali levantes. Né? No Peru teve Tupac Amaru, que era um líder indígena que começou uma revolta, que quase se torna, praticamente chegou a ser uma revolta que deu praticamente uma revolução, mas ela foi duramente reprimida, né, pelas forças do vice-rei do Peru. Então, o Tupac Amaru também, ele queria o quê? Queria mais justiça, né, para o povo peruano, né? Peruanos de fato, né? A população indígena dali, que não tinham direito à propriedade, não tinham terras, todas as suas terras, enfim, foram tomadas, né, pelos chapetones, depois pelos crioulos. Né? Não é que antes eles tinham a terra. A terra no sistema indígena é comunal, né, de todos. Né? E quando, por exemplo, sob o domínio dos incas, né, também a terra pertencia aos reis, mas enfim, né, eles estavam numa situação pior, porque a estrutura social deles, política, foi toda, né, virada de cabeça para baixo, né, foi destruída. Né? Então eles queriam o quê? Queriam justiça, né? Queriam mais direitos, que não tinham nenhum. Queriam terras para serem autônomos, né, para poder cada um ter a sua propriedade, né, que era uma coisa muito difícil, porque nessa época aqui era a monarquia absolutista, né, mas tinha essa ideia de, pelo menos, de ter autonomia. Né? Vamos deixar de lado a questão da propriedade da terra e vamos focar aqui no que eles realmente queriam. Queriam autonomia. Não queriam ser cobrados naqueles tributos, né, como a mita, onde tinham que pagar impostos através da prestação de serviços, né, para o vice-rei. Então, eles queriam autonomia, queriam ser respeitados, queriam ter mais liberdade e não trabalharem tanto, né, como praticamente escravos, naquele regime, né, onde os chapetones, os crioulos, tiravam tudo, né, o que era deles, né, tiravam o tempo, né, tiravam a vida, deixavam eles com o mínimo de recursos para poderem sobreviver. Então, houve essa revolta, né? Houve essa revolta do Tupac Amaru, né? para que os indígenas, né, peruanos tivessem uma maior autonomia, certo? Aí lá depois no fim do século, né, a gente vê a Revolução Haitiana, onde os escravos, né, do Haiti se levantaram e conseguiram se libertar, conseguiram impor, né, sua vontade, expulsaram de lá os Grands Blancs, né, que eram, digamos assim, os chapetones franceses, né, os Grands Blancs, e constituíram ali, né, no início era um reino, né, um império,
tinha até um imperador lá, o Jacques Dessalines, depois foi morto, né? Era um maluco, genocida. E o Haiti também, né? Deu um exemplo, né, de resistência, né, a essa dominação. No caso do Haiti, os negros não eram nativos do Haiti. A população haitiana original era indígena. Foram todos exterminados por doenças e mesmo, né, pelas armas dos espanhóis. Né? Mas eles formavam 85% da população e eram escravos. E mesmo os libertos, né, não tinham direito nenhum. Então isso gerou uma revolta e eles acabaram conseguindo a liberdade e depois, né, conseguiram em 1804 a independência. Conseguiram a sua independência. Então vamos ver aqui, influência de outros movimentos, de outras revoluções no processo de libertação da América Espanhola. Revolução Americana, em 1776, né, que criou os Estados Unidos da América. Seus ideais liberais, enfim, né, tudo aquilo inspirou, né, essas revoluções. Revolução Francesa também. Né? A Revolução Francesa ela demonstrou ali, né, a força dos ideais liberais. Né? Isso inspirou também, né, a elite crioula. Né? Revolução Industrial também ali, né, também a economia, a livre concorrência, o livre mercado, o fim dos monopólios, quer dizer, o fim do absolutismo, o fim do jugo, né, absolutista sobre os territórios da América Latina. As pessoas queriam liberdade de comércio, queriam liberdade de expressão, queriam que prevalecesse a lei da oferta e procura, a Inglaterra produzindo, né, uma quantidade enorme de produtos industrializados, também apoiou esse movimento, né, porque a Inglaterra via ali no absolutismo espanhol, né, nesse domínio, nesse negócio de vice-reinos, capitanias, isso é um entrave para a entrada dos seus produtos, né, para o livre comércio, por causa dos monopólios, né, enfim. Eles queriam uma América independente da Espanha para eles poderem negociar diretamente, né, com esses novos países, nações, né, ou que viriam a surgir nesse processo de independência. Então, a Revolução Industrial, né, ela também, né, foi uma fonte, né, inspiradora, né, para esse processo aqui. Né. Vale lembrar que nesses processos de independência todo, que foi idealizado, foram as elites crioulas, né, que idealizaram, não foi o povo. O povo trabalhava de sol a sol, analfabeto, eles não sabiam, eles não tinham como. O Tupac Amaru, né, ele fez esse levante, mas lá foi sufocado. Então, a gente vê a força das elites. Né? As próprias elites, elas apoiavam certos movimentos populares, mas quando eles viam que aquilo ali poderia tirar, né, privilégios deles, a elite recuava e daí passava a atacar, né, se juntar ao poder vigente para sufocar essas revoltas. Então, eles queriam a liberdade, mas para eles, para a elite crioula, para a burguesia. Aí a noção deles de liberdade, liberalismo, não é para todo mundo. Eles conseguiram convencer a população a entrar nessa empreitada, a dar seu sangue nos campos de batalha, lutando pela liberdade, prometendo que depois que os espanhóis fossem expulsos, eles receberiam terras, cada um teria sua propriedade privada, sua fazendinha, né? Sua chácarazinha, para prover seu sustento, não seriam mais subordinados àquele sistema, né, das encomendas, né, da mita, estariam livres daquilo. É tudo mentira. Esses líderes dessa revolução eram das elites, entendeu? Eles não queriam, depois que a América se tornou independente, a situação dos indígenas ficou a mesma, não teve mudança nenhuma. Só morreram centenas e milhares, né, para entregarem o poder na mão da elite crioula, tirar o poder da mão dos chapetões, entregar, né, o poder, né, inclusive as terras que eram dos chapetões, na mão da elite crioula, né, que liderou esse movimento de libertação, entendeu? Os líderes todos eram, né, das elites, né, eram grandes proprietários rurais, grandes comerciantes, enfim. E a população
indígena deu seu sangue, né, pela causa e não ganhou nada. Sua situação política também não mudou, não tiveram, esses países se tornaram repúblicas, mas, no entanto, só uma pequena elite, né, os crioulos podiam votar, né, porque era vetado o voto aos analfabetos, enfim, e a elite crioula votava nela mesma, né? Muito conveniente. E aí o povo ficou de fora do processo. Então, para o povo, não teve mudança política, porque eles continuaram tendo participação em nada, em nenhuma decisão. Não teve mudança econômica, continuaram miseráveis, do mesmo jeito. Não teve nada. Não teve mudança social, né? Econômica, social, não teve. Continuaram sendo excluídos, continuaram, né, ficando à margem. Né? E a elite crioula, vitoriosa nesse processo, ganhou mais força, ganhou poder. Né? Como eu disse, né, a elite crioula ficou, dividiram ali, né, ratearam entre si as terras dos chapetões. Entendeu? Então, houve uma mudança política, porque esses territórios deixaram de ser colônias, né, e passaram a ser repúblicas, países independentes. Então, houve uma mudança na situação política, geográfica, né? Também por causa das novas divisões territoriais, mas socioeconômica não. A elite continuou sendo elite e os excluídos continuaram excluídos, da mesma forma. Interpretações historiográficas, né? O estadunidense John Lynch enfatiza em seu estudo as reformas borbônicas como o processo de reconquista da colônia por parte da metrópole. Aí, né, eu já falei, né, reformas borbônicas. Então, aqui temos aqui a questão também das guerras napoleônicas. Né? Napoleão invadiu a Espanha, colocou seu irmão, né? Colocou seu irmão, José Bonaparte, no trono. A Espanha se rendeu, mediante a promessa de que Napoleão deixaria, né, o rei, o Fernando VIII, se não me engano, no trono, só que submisso, né, à França, e ele passou a perna nele. Tirou da rasteira nele e botou José Bonaparte como rei. Ficou lá de 1807 até 1810. Só que nesse período aí, formaram-se juntas governativas na Espanha. Os espanhóis disseram que não iam pagar tributos, né, para os franceses. Então, lá na Espanha, várias regiões se rebelaram, né, e se recusaram a receber ordens, né, de José Bonaparte e também pagar tributos, que iriam inevitavelmente cair, né, no bolso lá de Napoleão, favorecendo, né, a sua guerra, né, as suas campanhas militares. E na América também, os vice-reinos, enfim, os capitães resolveram também não mandar mais tributos para a Espanha, em represália à invasão, né, da Espanha pela França. E aí, nesse período, eles viram como era bom não mandar tributos, né, não pagar tributos para a Espanha. Então, sobrou mais dinheiro para eles, né, para eles fazerem estradas para beneficiar os seus empreendimentos econômicos, para fazerem pontes, enfim, para fazer aquela infraestrutura toda, né, que os beneficiava. Além de sobrar mais dinheiro para tocar nos seus negócios. Né? Então, eles acharam uma maravilha. Então, as guerras napoleônicas, né, a ocupação francesa na Espanha, que durou ali mais ou menos 3 anos, né, ela ainda incentivou mais ainda o processo de independência. Então, os crioulos viram, né, como era conveniente, né, para eles, né, serem livres do domínio espanhol. Então, aí vem a questão econômica, né? Vem a questão econômica também, que foi um dos grandes motivadores, né, para a elite crioula para pregarem, né, a ideia da independência. Então, nós temos as fases aqui do processo de independência na América Espanhola. A fase continental. Né? Então, nós vamos ver aqui, né? Em 1811, Congresso Geral na Venezuela proclama a independência. Aí Francisco Miranda, né, é colocado lá como uma espécie de ditador. Né?
com plenos poderes. Francisco Miranda é um aliado lá do Simão Bolívar. Miranda é derrotado, daí vem o exército espanhol, tropas espanholas, né, de outras regiões da América e da Espanha, vem e tiram ele do poder. Aí só não durou nem um ano, né, a alegria dele. Simão Bolívar, daí, né, entra em cena lá e organiza, né, guerrilhas, aí retoma a capital da Venezuela, Caracas, e restitui Francisco Miranda no poder, porque Bolívar agora vê que ele vai comandar, né, as tropas para libertar o restante, né, das regiões sob domínio espanhol. Aí deixa lá, garantiu lá a Venezuela, aí colocou lá o Francisco Miranda, tá? Digamos assim, guardar a vaga. Nós vemos aqui. Depois, em 1814, tem um revés militar, aí o Bolívar é derrotado nessas tropas, e ele vai se refugiar na Jamaica. Vai lá na Jamaica, relaxar, ouvir um reggae, né? Ficar lá de boa, meu irmão, tá quieto, tô de boa, quero saber de guerra mais não. Então, né, ele vai para a Jamaica e lá ele escreve as famosas cartas da Jamaica. Então lá não tem muito o que fazer, não tem internet, e ele começa a escrever cartas, começa a fazer uma espécie de meu querido diário, onde eu cheguei à conclusão que a minha ideia de expulsar os espanhóis da América e transformar, construir uma grande nação, é uma ideia difícil, porque cada um está, em cada região, né, os líderes estão preocupados mais com seus próprios interesses do que no interesse geral, né, do povo, né, ele diz o povo. Aí ele coloca o povo no meio, quando é para ser bucha de canhão, né, é o povo. Aí depois voltando no poder, povo, né, diabo de povo. Né? Então, aí Simão Bolívar, né, chega à conclusão que o sonho, né, do pan-americanismo, né, uma América toda unida, formando, imagina, né, seria maior que o Brasil, né, o território. Né, pegaria todos os países de língua, desde o México, né, descendo tudo, seria tudo um país só. Seria mais rico que os Estados Unidos, seria, né, uma potência, né? Mas o sonho dele não se concretizou. Porque em cada lugar, cara, epa, eu é que vou mandar aqui, não quero saber de obedecer presidente lá, de Bolívar, não, não quero saber disso, não. Então aí, né, depois ele escreveu as cartas lá, relaxou bastante na Jamaica, né? Vamos ver aqui. Bolívar retorna. Aí ele volta para a Venezuela, aí lá ele Francisco Miranda, obrigado aí por ter apoio, mas agora eu vou assumir aqui, né, o governo da Venezuela. Aí ele começa lá, né, novamente, a organizar tropas, enfim, para realizar, né, pelo menos uma parte do seu sonho ali, né? Levar adiante esse processo. Enfim, né? O Simão Bolívar, ele era um crioulo, né, da elite crioulo, estudou na Espanha, na academia militar, era um militar espanhol, e depois, né, se revoltou lá, resolveu criar, né, um exército e ir contra a Espanha. Vice-reino de Nova Espanha. Aí nós temos lá o México. Né? México. Por que o México tem esse nome de México? É porque os mexicos era a etnia mais predominante no México, né? Os mexicos. Não eram os astecas. Os astecas já tinham evaporado esse tempo já. Um genocídio no século XVI, né? Onde lá o Hernán Cortés, né? Dizimou lá os astecas, enfim. A etnia predominante no México, né, eram os mexicos. E aí, por isso, não. México. México. Terra dos mexicos. Mexicos! Ai, churros! Ai, 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 ai. Então, lá foram os padres, né, católicos que iniciaram esse processo. Vamos levantar a bandeira em defesa dos direitos dos indígenas, que é a maioria absoluta da população. Até hoje, pessoal, no México, 70% da população é indígena. Né? No Brasil é 0,2%. Ainda tem gente dizendo que índio não pode ter nada, não. Índio, né? É só 0,2%. E lá, né, até hoje, são 70%, na Bolívia, 65%, por exemplo. O Brasil tem a menor população indígena de toda a América, inclusive menor que dos Estados Unidos e do Canadá. Os Estados Unidos tem 3 milhões de indígenas, no Brasil tem 480 mil.
A gente fez, né? Foi feito um estrago. Então, aqui o padre Miguel Hidalgo, né? Lidera a massa indígena. O que é que essa massa indígena queria? A mesma coisa lá que o Tupac Amaru queria no século anterior, lá no Peru. A mesma coisa, entendeu? Autonomia, respeito, participação política nas decisões. Pelo menos não serem explorados, né, da forma que estavam sendo. Serem alfabetizados, enfim. Né? E o Miguel Hidalgo, né, toma a capital. Chega lá e toma a capital. Capital, cidade do México. Não era cidade do México. Acho que era Guadalajara, cidade. Não. Depois Hidalgo, coitado do Hidalgo, ele é fuzilado. Hidalgo é fuzilado. Se lembraram do Frei Caneca? Queria enforcar ele, né? Dom Pedro I disse: enforca esse Frei Caneca, enforca ele. Né? Lá quando foi criada aquela Confederação do Equador, né? Daí ele, não, vamos fuzilar. Daí é 20 dando tiro, só sai bala do fuzil, e ninguém sabe de quem foi que saiu a bala que matou ele. Todos atiraram ao mesmo tempo, com armas iguais, né? E não foram eles que carregaram as armas. Então, eles fuzilaram o padre e disseram: ah, eu não vou para o inferno, porque como é que eu vou saber, né? Que fui eu que matei. É só fazendo essa complementação. Então, o Hidalgo liderou essa revolta, foi fuzilado. E depois veio o padre Morelos, né, que levou adiante, né, o movimento ali do padre Hidalgo. E aí foi fuzilado também. Então, eles gostavam. Né? Padre é bom lá no altar rezando, né? Mas quando ele vai defender causas sociais, não, tem que fuzilar. É isso aí. Triste. Segunda fase, regional. Aí começaram, né, lá. Eu até falei já para vocês lá. Depois lá, daí Napoleão foi derrotado. Aí o rei lá, o Fernando VIII, voltou para o trono, ele queria restituir a ordem lá, né? Vamos lá mostrar que nós mandamos aqui de novo, né? A Espanha vai retomar o controle, as rédeas, né, das suas colônias, enfim, mas aí não deu mais certo, não. Aí já tinham até o apoio dos Estados Unidos depois, né? A doutrina do presidente James Monroe, né? América é para os americanos, né? Fora potências europeias, América é para os americanos. Não é um sentido duplo isso aqui, né? Tipo assim, que os estadunidenses são chamados americanos também, né? O Ron Moore, na verdade, está ali implícito, né? A ideia mesmo que vem até hoje, que os Estados Unidos quer ter hegemonia, né, em todo o continente americano. A América, né, é para os americanos mandarem, e não para os outros, né, os ingleses, franceses, alemães, quem for, terem influência política e econômica aqui. Essa doutrina, mais do que nunca, foi reiterada ali durante a Guerra Fria. Né? América é para os americanos. Ali também na Segunda Guerra Mundial também, né? Foi reiterada a doutrina Monroe. Né? Processo do vice-reinado do Rio da Prata, que é a Argentina. Né? Argentina. Então, nós temos aqui, né? Lá os ingleses resolveram invadir, né, Buenos Aires, uma cidade importantíssima, né, no comércio ali, fica ali na saída para o Oceano Atlântico. Né? Então, ali eles resolveram tomar de conta daquilo ali. Mandaram tropas para lá e o governo espanhol não teve forças para expulsar os ingleses. Então, o que é que aconteceu? Os chefes dos cabildos ali, né, da Argentina, né, os grandes proprietários rurais, agropecuaristas, os pecuaristas, né, eles organizaram, né, pequenas batalhões, né, milícias, né, não essas milícias que tem no Rio de Janeiro, bandidagem lá, não, lá é milícia, né, milícias são civis armados, entendeu? Pode ser chamado de grupos paramilitares também, mas milícias também cabe, né, esse termo. Então organizaram milícias, né? Então o povo ali, né? Os próprios portenhos, né? São chamados ali cidadãos ali, né? De Buenos Aires, aquela região, se organizaram e expulsaram os ingleses. Então eles pensaram: rapaz, a gente tem força aqui, nós, né? Humildes colonos, né? Conseguimos expulsar tropas britânicas, né? O maior império do mundo. Né? Então, isso deu força para eles. Né? Então, o
que vem os espanhóis, né? Que nós expulsamos os ingleses, então os espanhóis é fichinha, são fichinha para nós. Né? E aí isso deu um ímpeto, né, ao processo de independência. A rebelião destitui o vice-rei de Prata. Teve uma rebelião e o vice-rei de lá foi expulso, foi destituído. Repressão, né, do exército espanhol, né, contra os crioulos. Então a Espanha manda tropas para lá e daí o José de San Martins aparece, um general, né? José de San Martins, que lidera ali a independência, né, daquela região, o vice-rei do Rio da Prata. Capitania Geral do Chile, revoltosos liderados por José Miguel Carreira, dominam grande parte do país. Então tem a Revolução do Chile também. E o Peru, né? O vice-rei do Peru é muito forte, né? O vice-rei do Peru é muito rico, né? Na exploração do ouro, da prata, enfim, eles têm muitos recursos e organizam uma força militar e reprimem, né, os movimentos de revolta no vice-reino do Peru, certo? Então aqui, daí eu já falei, né, da tomada da Península Ibérica, né, por Napoleão. Aí lá em 1810, né, em Buenos Aires, né, a elite crioula decreta o Cabildo Aberto, quer dizer que é uma... Cabildo é como se fosse a administração, né? Então eles ali querem convocar todos os líderes da região, né, para fazer uma coalizão militar para se libertarem da Espanha. Só que daí uns, né, estão a favor, outros contra. O Peru se opôs, né, Buenos Aires, né, porque lá o vice-rei era muito respeitado, enfim, né, a Espanha tinha ali uma grande influência ali, e eles não estavam dispostos a aderir a esse movimento. Aí nós temos o Uruguai, né, que o Uruguai também, aquela partezinha ali, né, do vice-reino da Prata, né, ela é banda oriental, né, como é chamada, né, do vice-reino da Prata, que se colocou ao lado, né, da monarquia espanhola. Não queria confusão, não queria guerra. E assim foi. Aí tem o José de San Martín, o Simão Bolívar, né, tem o O'Higgins, né, Bernardo O'Higgins, né, que é lá o pai da independência, né, do Chile. E aqui nós temos essas tabelas aqui, né, os processos de independência, Paraguai, 1811, Argentina, 1916, Chile, 1918, Gran Colômbia, né, que é a Colômbia, que era Colômbia e Equador junto, né? Peru, 1921, Brasil, 1922, Bolívia, Uruguai. Vai ter o México lá depois, lá definitivamente, em 1821, se torna independente. Né? E nós temos aqui revolta contra a Espanha, então todos eles se juntaram, né, e enfim, conseguiram, né, se libertar do jugo espanhol. Vitórias no Sul, aí José de San Martín, né, conseguiram lá o Chile, vice-reino da Prata, conseguiram se libertar, não vamos nos estender muito sobre isso, tá? Enfim, né? Sonho pan-americano. O Simão Bolívar queria criar um congresso das nações, né, da América Hispânica, que falam espanhol. Aí uns foram, outros não foram, foi no Panamá lá esse congresso, né, que foi feito, né, em 1826, e ele infelizmente não conseguiu, houve uma tentativa de assassinar o Simão Bolívar. Final das contas, né, ele não conseguiu realizar seu sonho, né, de uma grande nação, né, de língua hispânica, né, unificada. Cada lugarzinho se tornou um país, uma república independente, né, com a elite crioula no poder, sem voto direto, sem participação popular, sem mudança social, né, sem nenhuma mudança no status quo, né, da sociedade. Né. A elite crioula, que já era uma elite, né, os seus líderes do movimento se tornaram riquíssimos. O Simão Bolívar ele agonizou na miséria. Ele se preocupou tanto, né, com o processo revolucionário, que seus próprios parceiros de armas tomaram as terras dele de herança, né, do pai dele. Tomaram tudo, ele ficou sem nada. Quando ele foi ver, as terras deles tinham sido todas tomadas, né, griladas, e ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais apoio político, e acabou morrendo, né, de bronquite, será, tuberculose, se não me engano, num hotel, um quartinho, né, de hospedaria lá em Caracas, na Venezuela, esquecido e na miséria. Ele morreu. Né? Se dedicou a esse processo todo e pensou, não, então eu vou largar tudo e vou lá para administrar a minha herança. Que herança? Os caras tomaram tudo, entendeu?
Ah, ele está onde? Não, ele foi lá para a guerra, vai morrer. Quando ele viu, já tinham roubado o gado dele, tudo que o pai dele tinha deixado, invadindo a casa, fazenda, tudo, tomaram tudo. O cara ficou sem nada. Foi uma tragédia. Morreu miserável, Simão Bolívar. Né? Mas hoje tem estátuas, né, dele por todo lugar, um grande herói. Né? Mas ele foi um herói. Né? E o sonho dele era ambicioso. Né? E realmente, imagina se do México até a Argentina, lá, o Chile, fosse um país só de língua espanhola. Que potência que seria esse país, né? Seria uma potência, seria uma população gigantesca, né? E recursos, enfim, fariam frente ali aos Estados Unidos. Né? Mas isso não aconteceu. Cada um só olhou o seu umbigo, né? Como diz. E, eu vou governar aqui. Não, para que eu vou obedecer um presidente se eu posso mandar esse país todo e minha família se perpetuar no poder por décadas? Minha gente, na Bolívia, por exemplo, o mesmo grupo político ali, as mesmas elites, ficaram 100 anos, entendeu? Revezando no poder, entendeu? E os outros lugares também. Ainda hoje em dia ainda temos, né? Ainda temos esses problemas, né? Muitos problemas na América Latina, né? Que não foram resolvidos. Pessoal, então aqui nós temos o praticando, tá? Vou mandar ligeiro agora, quero ver se termina o mais rápido possível esse livro 4 aqui para entrar no livro 3, né? Para poder se atualizar. Então façam praticando e mandem no meu privado, tá? Que eu estou corrigindo. Vocês estão vendo, quem está mandando, né? Que eu estou corrigindo, estou atento. Beleza, pessoal? Então, tá? Até mais, até a próxima aula. Até mais.